Olá, estamos com você em mais um programa Cabeça para Cima, sempre levando para você assuntos que são do seu interesse, assuntos que você pede para que nós possamos falar sobre eles e que eles sempre acabam orientando, informando, edificando a sua vida. Esse é o nosso grande desafio e ficamos muito felizes de poder cumprir com essa missão. Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão, mas que você pode assistir também pela internet. Lembrando sempre disso pelo site www.boasnovas.tv. E aí, pela internet, você pode usar o seu computador em casa, você pode usar o seu smartphone, pode usar o seu tablet e a Boas Novas acompanha você em qualquer lugar que você esteja. Portanto, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, a nossa mensagem chega até você, transformando e abençoando vidas. Que coisa boa, né? E olha, a gente não faz isso sozinho. Nós conseguimos atingir os nossos desafios porque temos pessoas que entenderam a missão da Boas Novas, entenderam o desafio da Boas Novas e elas já se tornaram semeadores. Querido semeador, a minha palavra de agradecimento, ela é diária para você, ela não pode faltar, porque eu reconheço a importância que você tem no fato de nós podermos estar no ar 24 horas por dia. Que Deus te abençoe, que Deus continue te dando visão, que Deus continue abençoando a sua vida e que você possa nos ajudar a manter 24 horas de programação saudável. E você que ainda não é um semeador, liga agora para 2126-300, entra no nosso site e lá de uma forma segura você pode também se tornar um semeador. Que o Senhor possa reconhecer aquilo que você faz através do mover do seu coração. Não contribua só por contribuir, não. Se você é abençoado com a nossa programação, se você entende que essa programação pode abençoar vidas, se você reconhece que a Boas Novas cumpre com o ID de Jesus, seja um semeador, nos ajude. Nós precisamos e contamos com a sua colaboração. 2112-6300 ou www.boasnovas.tv. Eu hoje quero também mandar um abraço especial para 3 praças e estou sentindo falta de vocês e eu quero receber mensagem de vocês. Estou falando com Ilha Solteira, estou falando com Aracaju e estou falando também com o nosso pessoal lá de Cuiabá. Estou sentindo falta de vocês. Cadê os e-mails? Cadê as contribuições de vocês? Muito obrigada a todos vocês do Brasil inteiro e até de outros países que têm nos mandado mensagens, têm nos reforçado com aquilo que a gente faz. Isso nos ajuda a caminhar mais a cada dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, porque eles são observados o tempo todo, acompanhados por onde quer que passe, com olhos atentos e muitas vezes críticos, que dão conta de tudo o que fazem, que dizem, de como se comportam, de como se vestem. Pensa que eu estou falando de famosos? Não é, não. Eu estou falando de filhos de pastores. Um título que para alguns parece fácil de carregar, mas nem sempre o é. Às vezes pode ser muito pesado e acabar acarretando diversos conflitos. Mas por que eles são tão cobrados? Será que filho de pastor, pastor será? Filho de peixe, peixinho é? Como é que fica? E quando o filho do pastor, ele não é um cristão, aí pega? Vamos falar sobre isso. No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos conversar sobre a responsabilidade de ser filho de pastor. Começamos com o nosso informativo e eu espero já vocês no nosso debate. Ser um jovem cristão no mundo atual é um grande desafio, mas para milhares deles que são filhos de pastores, a tarefa de dar exemplo é ainda maior. Desde crianças lidam com a cobrança excessiva da família, da sociedade e da igreja, e isso pode trazer consequências para toda a vida. A cobrança exagerada e a pressão para que sejam exemplos em todos os aspectos é um dos motivos que muitos jovens desistem de seguir na sua religião. Devido à responsabilidade, é importante que os filhos sejam entendidos e apoiados pela família.
O diálogo, nesse caso, é essencial para o bom convívio entre pais e filhos. Caso contrário, a família deve estar atenta se houver necessidade do adolescente ter um acompanhamento profissional com o objetivo de amenizar o peso de tamanha responsabilidade. É isso aí. Esse assunto, né, ele pode parecer específico, mas não é. Ele interessa para todo mundo. Para você que é evangélico, para você que não é evangélico, para você que é filho de pastor, para você que é pastor. É um assunto que tem uma abrangência interessante. E a gente vai falar e quer conversar um pouquinho sobre isso. Porque aqui a nossa missão é essa, né? Refletir e fazer você refletir, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar com dicas, com orientações, com opiniões abalizadas e de peso. A responsabilidade de ser filho de pastor é o nosso tema de hoje. E para conversar conosco, eu recebo aqui o Renato Vargas, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, conferencista, escritor, é pai também, né? Sim, Celeste, sim. Muito obrigada por estar aqui, Renato. O prazer é meu em poder regressar novamente a esse programa e compartilhar de um tema tão rico, tão profícuo e ao mesmo tempo tão abençoador para aqueles que ouvirem o nosso debate, né? Bacana. Com certeza a gente vai aí falar de coisas interessantes. Já começamos, né? A gente começa a conversar, Verdade. Já são 1000 questões, então, mas vamos repetir algumas delas no ar, inclusive. Com certeza. Tá bom? E também conosco, querido, está aqui o Adriel Ambrosio. O Adriel, ele é filho de pastor, é pastor também na igreja da cidade, em Curicica, aqui no Rio de Janeiro. Muito bom ter você aqui, Adriel. Prazer também, Celeste. Acho que é um assunto pertinente e que eu sei na pele o que é ser filho de pastor e o que é ser cobrado como filho de pastor. E a gente vai debater isso hoje. Pois é, né? E daqui a pouco, quem sabe, vai estar chegando a próxima geração. Isso. Você vai ser também o pastor, pai de filho de pastor. Filho de pastor e pai de filho de pastor. Exatamente. Aí, né, fecha o ciclo e vamos ver como é que esse negócio funciona, né? Parece bobagem, né? Mas, de fato, muita gente deve achar que é até interessante ser filho de pastor, que isso é uma coisa que dá status, etc. Mas nem sempre é mole, né? Ser filho de pastor dá status? Olha, pode dar status. Pode dar status. Conheço muitos filhos de pastores hoje que têm status de celebridade, mas diria que não simplesmente por serem filhos de pastor. Eles fizeram por onde para chegarem lá. Mas, ao mesmo tempo que pode dar status, é uma faca de dois gumes isso aí, porque pode também haver uma grande cobrança e qualquer erro, qualquer problema qualquer coisa que você sair da linha, você vai ser julgado, e você vai ser julgado não só como o membro da igreja, mas também como o filho do pastor da igreja. Então, é uma faca de dois gumes isso. Mesmo em igreja pequena, ser filho de pastor dá status? Eu acho que é uma coisa questionável, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? É extremamente relativo, você não tem como absolutizar. Tudo está ligado ou relacionado à forma com que o pastor e a igreja constroem a imagem da liderança, né? Se o cara é considerado como um superman, ou um tipo de pessoa que está acima do bem e do mal e tal, você pode até levar o indivíduo a essa perspectiva de que o menino ou a menina, ela tem um certo status quo diferente de outros, mas eu acho isso relativo, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque assim, né, eu sei que a gente quer falar do filho do pastor, mas até para falar disso a gente tem que falar do pastor, né, falar na figura do pastor não tem muito jeito. Mas normalmente, quer dizer, o pastor como líder da igreja, ele tem uma posição de destaque, e é normal. Sim. Quando eu digo uma posição de destaque, não necessariamente da celebridade, mas é a liderança, é o pastor, é alguém que sempre é visto como modelo, né? Então, mesmo que seja uma igreja pequenininha, etc., isso já traz um peso de ser o filho do pastor e já vai tendo as implicações, ou mesmo nessa igreja pequenininha, vai depender dessa posição do pastor. Eu acho o seguinte, as pessoas cobram aquilo que o
pastor determina que tem que ser cobrado. Certo. Se os pastores estabelecem de que os seus filhos são crianças, adolescentes normais, tanto quanto outras crianças, adolescentes normais, e introjeta esse tipo de percepção dentro da comunidade, a cobrança vai ser bem menor. O problema, às vezes, é que alguns, né, no afã de quererem estar acima do bem e do mal e acima do patamar da naturalidade, da normalidade, se consideram pessoas especiais e, por conseguinte, fazem também com que os seus filhos sejam especiais dentro desta ótica e dessa perspectiva, o que leva naturalmente as pessoas a uma cobrança exacerbada e exagerada. Então, eu acho que parte por esse pressuposto. Muitos pastores são tratados e também tratam a igreja como super-heróis, como seres de outro patamar que estão acima. Então, quando o pastor ele tem uma outra atitude, aquela atitude de servo, ele é o pastor, mas ele é o servo e está o primeiro a dar exemplo. E dessa forma, ele deixa o fardo para o filho dele muito mais leve quando ele trata a igreja dessa forma. Agora, olhando por um outro lado, normalmente a família do pastor, família de pastor, ela é termômetro do chamado pastoral, da unção do pastor, ela, de alguma forma, o conjunto, isso é visto dessa forma, a família, os filhos, etc., eles refletem esse chamado, essa unção pastoral, ou não tem nada a ver? Sim e não. As Escrituras nos ensinam de que o pastor ele precisa administrar bem a sua própria casa. Se ele não consegue administrar seu próprio lar, sua própria família, seus próprios filhos, em pressupostos básicos da espiritualidade, isso depõe contra o desenvolvimento do ministério dele. Mas não no que tange a obrigatoriedade de que os meninos, as meninas e aqueles que ele cria, filhos e filhas, vistam uma capa de uma espiritualidade que aparentemente parece que está envolvida em santidade, mas que não é. Então, é uma linha absolutamente tênue, né? Mesmo porque você tem muitos filhos de pastores que aparentemente, né, lidam com toda a pseudo-santidade de uma forma diferenciada, ao ponto de que alguém olha para ele e o vê conjugando o evangeliquez com muita propriedade, mas que na verdade não nasceram de novo, não tiveram uma experiência com Cristo. É claro, a família do pastor, ela vai ser, de certa forma, uma estrutura ou um tipo de espelho que vai refletir aquilo que o pastor desenvolve na sua espiritualidade com Deus. Não tenha dúvida disso. Isso é muito latente. Vou compartilhar aqui uma experiência minha. Quando eu devia ter uns 7, 8 anos, estávamos no carro e meu pai dirigindo, minha mãe sentada ao lado, minha irmã mais nova do que eu do meu lado, e aí eu conversando sobre o que eu queria ser dono de uma McDonald's, meu sonho era ser dono de uma franquia. E aí meu pai falou, vem cá, você não quer ser pastor não? Aí eu virei, pai, sabe que não? Aí ele ficou, mas por quê? Não, pai, o senhor, domingo tem que sair da igreja, todo mundo sai da igreja 9, 10 horas, a gente sai meia-noite da igreja. O senhor está de segunda a sexta fora. E não sei o quê. Eu comecei a falar várias coisas e meu pai começou a pensar sobre repensar aquilo. E mais tarde, alguns anos depois, a gente conversando, ele começou a conversar comigo. Depois daquele dia, ele começou a compartilhar, aí eu vou entrar numa polêmica, compartilhar o dia a dia da igreja para que a gente entendesse, eu e minha irmã, nós entendêssemos o porquê de ter que sair mais tarde, o porquê de, às vezes, não poder estar em casa em algumas situações. E na nossa situação, da minha família, isso foi muito bom. Por quê? Porque isso nos levou para perto dele. E um dia, mais para frente, eu mudei a minha percepção quanto a isso. Meus 9, 10 anos, que foi quando eu realmente tive um encontro com Deus, que até então eu ia para a igreja porque meu pai me levava, eu ia para a escola dominical porque meu pai me obrigava, eu não queria acordar domingo de manhã cedo, eu queria ficar em casa assistindo televisão. Mas lá por volta dos 10 anos, essa pergunta dele, a minha resposta e a mudança de atitude dele, com meus 10 anos ali, eu comecei a mudar a perspectiva porque ele começou a me trazer para dentro da comunidade da igreja e fazer eu enxergar o porquê dele agir daquela forma como pastor e que ele não era que ele não se importava comigo, ele se importava comigo, mas que eu tinha que ver a situação do dia a dia. O pai do pastor, ele tem que ter essa sacada do equilíbrio, né? Às vezes ele tem que chutar o balde, às vezes ele tem que chutar
me entendam o que eu vou dizer, a igreja, entre aspas, né? Às vezes o compromisso da igreja não deve ter a mesma importância e a mesma relevância que o compromisso que você tem com o filho. Eu tenho um amigo que é pastor e que ele luta hoje com um filho adulto que sofre graves problemas de alcoolismo. E uma das coisas que ele diagnosticou, que contribuiu para que o seu filho enveredasse por esse caminho, foi a ausência paterna. Em nome de uma espiritualidade, de ter que dar atenção à igreja, de estar numa agenda cheia, de segunda a segunda, de não ter tempo para nada, ele acabou dedicando pouco tempo ao filho, né? E quando dedicava o tempo que deveria dedicar ao filho, vinha com cobrança, você é filho de pastor, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E aí ele começou a perceber, por exemplo, ele conta um exemplo, uma experiência em que ele tinha combinado com o filho que ia para o parque, né? Jogar bola. E aí tocou o telefone, era o caso de que uma pessoa conhecida de um membro da igreja tinha morrido. Não era coisa assim. E ele falou assim, não, eu preciso ir lá dar assistência pastoral. Ora, né, ele poderia dar assistência pastoral, mas não naquele momento, mesmo porque não era membro da igreja, era uma outra pessoa e tal. E ele acabou relevando, deixando o filho em segundo plano. E ele trouxe consequências enormes. E ele compartilhou uma coisa que ele falou o seguinte, se eu começasse o meu ministério de novo, ele falando, ele disse que uma das coisas que ele faria seria entender ou discernir que às vezes o menino, a menina tem que ter prioridade. E não prioridade no que tange dizer aquilo, olha, faça isso porque você é filho de pastor, mas viva a sua infância, eu quero curtir a infância, eu quero celebrar a vida, viver a vida juntamente com você. O problema às vezes é que os pastores não conseguem o equilíbrio. Por quê? Primeiro que são pressionados às vezes pelo seu staff, pelo seu conselho de presbíteros ou pelo seu grupo de diácono, ou até mesmo pela congregação, que quer que o cara produza o tempo todo e que não entende que o cara precisa ter e viver a vida de forma plena. Isso se deve, de certa forma, de certo modo, ao dualismo. Né? Porque o cara começa, ele parte pelo pressuposto seguinte, não, ser santo é estar na igreja, aleluia, glória a Deus. Se ele está querendo ir para o filho, para o parque, ou ele está querendo ir para um estádio de futebol assistir o jogo do Fluminense, graças a Deus, não outra coisa, que botar Flamengo não presta, se assistir um jogo de futebol, ele é mundano, e aí ele vai construindo uma vida dicotômica, adoecida, patológica, e quando ele menos percebe, o filho dele está fora. Pois é, então a gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo e a gente volta já já, porque eu acho que essa é uma grande questão, né? Muita coisa para a gente falar também, mas aquela questão, quando o filho do pastor se desvia, né? Como é que fica essa questão? Ou quando o filho do pastor não é crente, né? Porque não aceitou Jesus. Como é que fica essa história? Onde é que fica o peso? Muita gente não gosta e reage quando a gente faz qualquer comparação à questão de igreja com empresas, do ponto de vista da estrutura, da funcionalidade, etc. Mas, no exercício da função disso que vocês estão falando, há uma semelhança muito grande da questão do trabalho pastoral com o trabalho do executivo da empresa, né? Assim como o executivo, e essa comparação ela não tem nada de profana, né? Assim como o executivo de uma empresa, ele não pode colocar toda a sua energia na empresa e esquecer a família, porque afinal de contas, para que você trabalha? Para que você, né? O pastor não pode fazer isso. Aliás, a Bíblia nos ensina que temos Deus, a família, né? Verdade. E a igreja, na verdade, ela vem depois. A sequência é essa. Você que me ensinou esse negócio aí, tá bom? Então, vamos nessa. Vamos para o intervalo e volto já já. Cabeça pra cima.